O CSA venceu o Ferroviário dentro de casa e tá na semifinal da Copa do Nordeste. Tá bom, Bruno, isso aí a gente já sabe, mas vamos falar um pouco da sequência a partir de agora. Já agradeço muito a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Tamo junto, galera. Não se esquece de dar o seu like aqui no nosso vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante também para ajudar o nosso crescimento. No link da descrição tem todas as redes sociais da gente, todos os nossos perfis, todos os nossos canais, em todas as plataformas. Então segue a gente lá também para dar uma forcinha. E vamos colocar aqui na tela o duelo entre CSA e Confiança, porque o CSA é mandante nesse jogo. O que é que acontece? O time do CSA fez 13 pontos nessa primeira fase, certo? O Confiança tinha feito apenas 11. O Confiança ganhou o seu jogo, ele foi a 14 pontos, mas qualquer resultado que o time do CSA conquistasse, a classificação, ganhando ou empatando, o time do CSA viria para 14 pontos no acumulado, né? Lembrando que acumula a primeira fase e quarta de final, e a semifinal também acumula para o mando de campo na final. Então o CSA empatando teria vindo para 14 pontos. O Confiança ganhando foi para 14 também, mas tem a questão do saldo de gols. O Confiança precisaria fazer 5 gols de saldo para o CSA. Se empatasse, ser ultrapassado pela equipe do Confiança, certo? Mas o Confiança fez só 1-0. E aí o time do CSA, com a classificação, se fosse nos pênaltis, teria jogado com o mando de campo. Mas o time do CSA ganhou o jogo, então mando de campo do CSA. Então foi isso que aconteceu aí nesse chaveamento, né, para garantir o mando de campo pra gente. Aliás, como o jogo estava empatado, Vitória e Confiança, né, se o Vitória tivesse conseguido levar para os pênaltis, né, o jogo e passado nos pênaltis, o CSA seria mandante contra o Vitória. Tá? Então tem também esse detalhe. Mas tá aí, o CSA vai encarar a equipe do Confiança nessa semifinal. Não tem data definida ainda, mas a gente fica de olho aí pela definição da CBF. Mas agora falando um pouco do chaveamento para a final. Claro que o foco aí é semifinal. Aliás, o foco agora volta a ser a Série C por enquanto, né? Segunda-feira temos a equipe do Retrô pela frente. Então a gente precisa focar nesses jogos aí, que é o nosso principal objetivo, ganhar a Série C, pelo menos conquistar o acesso da Série C, é o nosso principal objetivo no ano, mas ficamos de olho também aí nas Copas, na Copa do Brasil, que pode garantir uma Copa muito boa, uma cota muito boa de participação, a Copa do Nordeste, que também pode garantir cotas boas, e que o CSA pode fazer história também aqui, chegar numa final de Copa do Nordeste agora, o que é bastante possível. Temos um enfrentamento contra o Confiança, e que nós ganhamos do Confiança nesse ano já, e empatamos outro jogo contra o Confiança, que foi um vacilo grande não ter ganho aquela partida, mas enfim, vai ser um enfrentamento em que o CSA tem condições de vencer e passar de fase, certo? Então, pensando aí também nessa possibilidade, aí o time do CSA vai encarar o time do Confiança, e o CSA no acumulado, como eu falei, o acumulado tem 16 pontos. O Bahia no acumulado tem 19 pontos. E o Ceará no acumulado tem 14, porque o Ceará empatou com o Sport, o Bahia venceu a equipe do Fortaleza, tá? Então, pensando aí, né, numa eventual final, o time do CSA fica de olho aí no resultado entre Bahia e Ceará. Qualquer resultado que o Bahia conquiste a classificação, o Bahia já é o mandante no jogo de volta, certo? Porque o Bahia tem 19 pontos no acumulado e iria para no mínimo 20. O CSA ganhou um jogo, tá com 16 pontos no acumulado e só pode chegar a 19. Então, se o Bahia passar de fase, o CSA manda o primeiro jogo em Maceió e o jogo de volta lá na Fonte Nova. Se o Ceará for para a final, o CSA está com 16, o Ceará com 14. Então, um empate do CSA e passando nos pênaltis e o Ceará ganhando, ficaria os dois com 17. E aí o Ceará teria que tirar esse saldo todo aqui, né? 4 gols de vantagem do CSA em relação ao Ceará. Então, se o CSA encarar o Ceará, muito possivelmente jogaria o primeiro jogo no Castelão e o jogo de volta aqui no Trapichão, tá?
E se o CSA ganhar o seu jogo, automaticamente contra o Ceará jogaria como mandante. Precisaria empatar o jogo, passar os pênaltis e o Ceará dar uma goleada na equipe do Bahia. O que eu acho muito difícil. Então, basicamente, o chaveamento do CSA é o seguinte. Passando de fase, se chegar na final contra o Bahia, manda o primeiro jogo em Maceió. Se chegar na final contra o Ceará, manda o primeiro jogo no Castelão e o jogo de volta aqui em Maceió. Então eu quero saber a opinião de vocês aí. O que é que vocês preferem? Mandar o primeiro jogo em Maceió e o jogo de volta no fora de casa? Ou vocês preferem o primeiro jogo fora e o jogo de volta em Maceió? Quero a opinião de vocês, cara. Eu já tenho o exemplo aqui, por exemplo, de 2 jogos aqui, né? Que meio que me traumatizou o jogo lá contra o Asa, que a gente mandou fora e depois veio pra casa e não conseguiu reverter. E o jogo contra o Grêmio, que a gente ganha em Maceió e segura lá fora de casa, né? Então, eu tô esse ano propenso a fazer o primeiro jogo em Maceió, certo? Então, é isso. Então, quero saber a opinião de vocês aí também. Claro que a gente tá falando de uma eventual final, certo? Uma possível final. Então, não é nada certo, tá? Não é nada garantido, beleza? Mas a gente precisa jogar bola contra a equipe do Confiança primeiro, para pensar depois na final, né? Mas agora é Confiança, é foco, claro, também na Série C, que a gente tem jogo já segunda-feira contra a equipe do Retrô. E depois, quando a CBF anunciar datas aí da Copa do Nordeste, a gente já começa a planejar aí essa logística dos jogos aí da nossa equipe. Beleza, meus amigos? Mas por hoje era isso. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Gente, tamo junto, valeu e até a próxima, meus queridos.